Bom, pessoal, então vamos começar. Voltando aqui, terminando o tópico 2 lá do nosso, da parte dos fatores, tipos de carga. A gente continua falando então do fator de demanda, né? Dos fatores típicos em sistema de transmissão. Então vamos falar do fator de demanda. Muito bem. Então, o que define o fator de demanda para a gente? Nós temos que ter os dados, né? Vou pegar aqui. Nós temos que ter os dados da demanda máxima, né? Isso dividido por toda a somatória das demandas de da potência nominal da carga, né? Então eu pego cada carga, vejo a potência nominal de cada carga e somo, eu vou ter então o fator de demanda, tá? Bom, então aqui não tem muito segredo. Você tem que ter a, no tempo que você estipula qual é a demanda máxima que você vai chegar e dividir pela demanda nominal, certo? Óbvio que se tudo tiver ok, esse valor tem que ser menor que 1, mas se houver sobrecarga, pode acontecer deste valor aqui ser maior que 1, certo? Pode acontecer desse valor aqui ser maior que 1. Então, vamos ver essas situações, né? Essas situações. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um transformador, né? Eu tenho aqui um ramal que tem um transformador de 150 kVA, um segundo de 75 kVA e um terceiro de 300 kVA, tá? E aqui nós temos cada um aqui com quanto de potência realmente tá sendo entregue ali devido à demanda do consumo, né? Então você tem aqui no primeiro ramal 160 kVA, quer dizer, mais do que a nominal. Aqui você tem 375 kVA, também está sobrecarregado o trafo 3. E o trafo 2 tá tranquilo, né? Trabalhando com reserva, 60 kVA, né? Para um trafo de 75. E aqui são são as defasagens, né? As defasagens de cada transformador, né? Então, os fatores de potência de cada um aqui temos 0,85, 0,92 e 0,98. Né? O 0,85 provavelmente tem muita carga reativa, ele está dando esse fator maior do que 1, tá certo? Muito bem, então, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, o que nós temos? Né? Temos o cálculo dos fatores, né? O cálculo dos fatores de demanda para cada um desses transformadores aqui, é simplesmente fazer a razão entre a carga, a carga, a demanda que está chegando mesmo efetivamente no SAMAIS dividido pela nominal. Aqui você já vê que já dá maior do que 1, né? Somente no 2 vai dar menor do que 1 e no 3 também maior que 1 porque estão sobrecarregados, tá? Então, para a gente saber do conjunto, né, o que você está vendo aqui no ramal principal aqui, né, para a gente saber, basta a gente agora fazer a conta, né, fazer a conta aqui só melhorar aqui a tamanho da imagem, vou pegar aqui, aumentar um pouquinho, tá? Então vamos lá, ó. Então aqui nós temos, né? Aqui nós temos cadê? A potência a potência devido ao fator potência devido ao resistivo, né? Ao resistivo seria o valor de cada uma das demandas, né? Das potências instaladas, que são, né? S1, S2, S3, multiplicado pelos seus fatores de potência, tá? Então tá aqui, ó, S1 cosseno de Φ1 mais S2 cosseno de Φ2 mais S3 cosseno
de Phi3. Os dados são dados, a soma total dá 539 kW, né? Porque esse aqui é resistível, tá bom? E o reativo, né, é multiplicar pelo cosseno daqueles ângulos ali, né? Como não é dado os ângulos, né, você para achar o cosseno, você tem que, né, achar o arco cosseno de cada um desses aqui e jogar aqui no centro, tá, pessoal? Isso aí também se faz diretamente, vai achar 243,26 kVA, né, kVA, né? Então, 243 kVA. Bom, então para achar realmente a potência nominal que está chegando aqui no ramal principal, basta, né, fazer, né, lembrando aqui do clássico diagrama fasorial, né, você tem o que? Você tem o triângulo retângulo aqui, lindo, né? Tá aqui, triângulo retângulo muito mal feito, vamos pegar um ângulo aqui, né? Então, o cosseno desse ângulo está aqui, isso aqui é P. Tá? O seno desse ângulo está aqui, isso aqui é Q. Perfeito? E aqui você tem a potência nominal que é S. Tá? Então, você tem a potência devido aos fatores resistivos, aos fatores indutivos. E aqui você tem o ângulo, tá? O ângulo φ. Você tem o ângulo φ. Então, obviamente, pela trigonometria, S vai ser igual a raiz, né? Opa. S, tá aqui, né? S vai ser igual a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, tá? S vai ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Muito bem, então, feita essa conta, nós temos que a demanda máxima, né, que chega ali, a demanda que está chegando ali, né, do conjunto, é 592 kVA, e a total, a nominal, é somando as potências dos transformadores. Então, você vai ter, olhando aqui, 150 mais 300 mais 75. Você divide isso, então, o fator de demanda é sobrecarregado em 1,128, né? Lembrando que esses termos são adimensionais, né? São adimensionais, certo? Minha câmera não está pegando. Tá? Muito bem. Então, continuando aqui, o fator de utilização do sistema é você ver o tempo que ele fica sobre aquela demanda, né? Então, esse fator de utilização, né? Durante esse período tal, isso aqui não ter pequeno, é tal, né? Durante esse período tal, você coleta a informação da demanda máxima, tá? E divide pela carga a carga que está útil, né, pessoal? Que é a carga do sistema, tá? Que é sistema, tá bom? Então, aí você divide a demanda máxima pela carga do sistema. Diferente ali que a gente colocou a carga nominal, né? Aqui é a carga nominal. E aqui é a carga realmente do sistema. Tá? Então, se a gente perceber lá no exemplo do anterior ali, né? No exemplo anterior, só fazer uma correçãozinha aqui, porque aí pronto. No exemplo anterior, a gente pode notar que você tem 1.2, né? 1.2 megavolt ampere, tá? 1.2 megavolt ampere. Então, com 1.2 megavolt ampere, ele não tem problema, ele suporta essa capacidade, mesmo tendo esses 3 transformadores, somando a carga útil dele, a carga dele é menor do que esse máximo que ele pode carregar, tá? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o sistema ainda pode, né, colocar mais outros transformadores nesse ramal, sendo que a carga útil dele aqui, ó, se você pegar 1.2, né, vamos pegar aqui o
a capacidade do sistema, né? 1.2 megavolt ampere, e colocar lá a demanda máxima, vou pegar aqui a demanda máxima aqui, ó, do sistema, tá? Vou pegar aqui a demanda máxima, que a gente calculou, tá aqui em cima, cadê? A demanda máxima é 592,08. Então, se eu pegar 592,08 e dividir por 1,1200, né, 1.200 kVA, eu ainda vou ter uma reserva de 50,66%, tá certo? Então, quer dizer que esse o fator de utilização é quanto eu ainda posso puxar do meu ramal, quanto é que ele aguenta. Além daqueles 3 transformadores, ele ainda aguenta, né? Ele ainda suporta quase que o dobro, né? Mais que o dobro, na verdade, mais que o dobro, tá certo? Então, este é o fator de utilização. O fator de carga é determinado pela, vou pegar aqui a expressão, né? O fator de carga é determinado aqui pela demanda média dividido pela demanda máxima. Então, como é que eu faço a demanda média? Eu somo todas as demandas no intervalo de tempo t, né? E divido pela demanda máxima que o sistema chega, né? O sistema alcança, tá? Bom, mas a demanda máxima, né? Você sabe pela medição quanto é que deu o pico, certo? E a média é aquela que você vai pegando durante o intervalo de tempo. Então, sempre a demanda média tem que ser menor do que a demanda máxima, tá certo? Então, esse fator aqui, em geral não, sempre vai ser menor do que 1. Não há questão de sobrecarga aqui, porque uma coisa é o pico e a outra coisa é como o pico também está dentro da média, né? Ele é um valor que vai para baixo, tá certo? Então, aqui tem essa integração, a integração dos valores medidos, tá? Aí, nota que eu coloco o intervalo tal aqui, porque a integração do tempo dá um intervalo total, né? O intervalo total é esse período tal que a gente está colocando aqui, tá certo? Então, aqui, se você pegar, né, toda essa média e multiplicar também por tal, né? Aqui, ó, a mesma coisa, né? Multiplicar por tal em cima e tal embaixo. Se eu faço isso, deixa eu só deixar meu quadro aqui à disposição. Se eu faço isso, né, eu tenho a energia que foi consumida, né, no período T, tá certo? Então, agora eu posso isolar a energia consumida, eu vou ter que, ela vai ser a demanda máxima vezes o período, vezes o fator de carga, tá? O período vezes o fator de carga, ele tem um nome, a gente chama isso de horas equivalentes, tá? Então, tempo vezes o fator de carga, que é um número, né, um número adimensional, das horas equivalentes que o período estaria operando como se fosse na máxima, tá? Por isso tem aqui, ó, E máximo vezes H equivalente, tá? Então, é a energia que foi absorvido no período, né? Que é multiplicar essa hora equivalente pela demanda, o pico de demanda, tá? Como você pode calcular a energia total consumida, tá? Agora o fator de perda, né? O fator de perda é a mesma coisa do fator de carga, só que você agora vai fazer a medida vendo a energia que não foi absorvida pelo sistema, né? Como é que fala? Foi a energia perdida, feito os efeitos da transmissão, ruído do transformador, né? Não vou nem falar do efeito de aula, que é mais batido do que arroz quente, então não sabe que calor é o reino da entropia, né? Então não tem jeito. Mas tem os outros fatores que provocam a perda, o capacitivo, né? E muitas outras coisas que fazem a perda da energia, tá certo? Muito bem. Gato, né? Gato também é perda, né? Que não está medindo, né? Fatores espúrios, certo? Então, isso tudo é perda, tá? Então, da mesma forma, eu posso calcular a energia de perda pegando o pico, né? O máximo da perda e multiplicando por um fator chamado de horas equivalente para perdas, tá? É a mesma coisa se você multiplicar o fator de perda
de perda, aqui está errado, aqui está escrito carga, aqui é perda, tá? Fator de perda vezes aquele período que foi medido, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos correlacionar os dois fatores, o fator de carga e o fator de perda, tá? Então, olha só, eu vou pegar o fator de carga e vou dizer o seguinte, que eu tenho uma medida de demanda em que ela é igual a D1, para um tempo entre 0 e T1, tá? E depois ela é igual a D2, essa demanda, são duas medidas, tá? Para um tempo T que é menor, menor do que aquele T1, aliás, está entre T1 e T2, né? Está entre T1 e T2. Ele é maior do que T1 e menor do que T2, tá certo? É isso que quer dizer aqui, tá? Então, ele tá depois do tempo T1 de medida. Então, o que é a definição do fator de carga? É a demanda máxima. Como é que eu sei que D1 é a máxima? Porque aqui está falando, D2 é menor que D1. Então, a máxima foi em D1, certo? E aqui é a somatória das demandas, né? A média das demandas, a média. Como é que eu faço a média? É uma média ponderada, é uma média que multiplica por tempo e depois divide pelo tempo total, né? Pelo tempo da medição, ó. Então, D1 eu multiplico por T, né? Porque o D1 ele é medido o tempo todo, tá? D2 está entre o tempo T, né? Pegar T e tirar T1, aí você tem o tempo que foi medido D, tá certo? D2, né? Então aqui eu tenho a somatória, isso aqui é aquela integral de D da demanda em função do tempo dt, aquela integral lá, ó, né? Como eu estou fazendo uma média ponderada, é a somatória das demandas multiplicado pelos intervalos de tempo dividido pelo tempo total, tá? Tá aqui, ó, tá? Certo? Então, quando eu desenvolvo essa fração aqui, esses produtos, essas somas, né? Esse T passa por baixo multiplicando, né? Aí eu vou isolar T1, isolo T aqui, esse T eu posso simplificar, então vai ficar assim, ó, T1 sobre T mais D2 sobre D1, 1 menos T1 sobre T, tá? Então guarda isso aqui, certo? Bom, o fator de perda como é que a gente faz esses cálculos do fator de perda? Tem isso tudo tabelado, tá? Então, a perda, em geral, vai ser o seguinte, né? É dado pelo quadrado da intensidade da corrente pela resistência ômica do trecho, tá? Aqui, isso aqui como é relativo, depende do tipo de carga de sistema que você está usando, então a gente tem uma relação empírica, né, da perda, que é K vezes D ao quadrado T, tá? D ao quadrado, é o produto da demanda ao quadrado. E esse K depende da natureza da demanda, olha só, tá? E K olha como é bem esparso, né? Se for a natureza, né, da perda, né, apenas potência reativa, por exemplo, o K é R dividido por V seno de φ ao quadrado. Se for potência ativa, é R dividido por V cosseno de φ ao quadrado, né? V cosseno de φ ao quadrado. Se for potência aparente, é apenas R sobre V quadrado, tá? E a perda, né, devido apenas a demanda da corrente, né, você tem 3 vezes a valor da resistência daquele trecho, tá? Daquele trecho, tá aqui, ó, tá? Certo? Mas tudo bem, isso aí é para a gente ter essa é uma relação empírica do cálculo da perda, tá certo? Como eu falei para você, perda tem muita coisa que pode ser perda, né? Mas isso aqui é o grosso do seu problema. O grosso do seu problema é essas perdas devido a todo esse tipo de demanda, né? De demanda que pode acontecer, tá certo? Então, aqui tem as curvas de carga de perda, né? Tudo por unidade, tá? Já parametrizado para unidade. Então, agora eu vou pegar o fator de perda e fazer a mesma coisa lá na equação que a gente fez para carga, tá? Só que eu vou substituir
o D1 por P1, né? Então, onde tem D1 vai ser KD1 ao quadrado. Onde tem D2 vai ser KD2 ao quadrado, tá? KD2 ao quadrado. Então, aqui mesma coisa, ó, tá? Vou fazer o mesmo equacionamento, KD1 ao quadrado, T mais KD2 ao quadrado, T menos T1, tá? Aí, vou poder tirar os K's aqui em evidência, tá? Porque K está multiplicando as duas parcelas aqui, e tem K aqui embaixo também, isso aqui simplifica, né? Fica a relação muito semelhante à relação do fator de carga, exceto por essa razão de D2 sobre D1, que agora é D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. É exatamente a mesma relação, nota aqui, ó, tá? Só que aqui é D2 sobre D1, tá certo? Então eu posso agora comparar, né? Eu vou ter isso aqui, ó. Eu pego T', chamo a razão entre o tempo da medida, né? O intervalo de tempo da medida dividido pelo tempo total, e D', a razão entre as demandas né, do segundo período para o primeiro período, tá? Do D2 para o D1. Lembrando que o D1 é a máxima, tá? Então, o fator de carga tem essa relação e o fator de perda tem essa relação, tá? Vocês veem a semelhança que só muda pelo termo D ao quadrado, tá? O D' ao quadrado aqui, tá vendo? Tá? Então, olha só, a gente pode então ter tem 3 casos então que são particulares, né? O primeiro, que se o T', né, tende a 1, o que é T' tender a 1? Significa que o tempo da medida 1, né, o tempo da medida 1 foi tomado, não foi tomado em parcela, né? Ele está praticamente igual ao tempo total, tá? Para isso aqui dá 1, né? Ele tender a 1 é o tempo, né? Isso aqui tem outra coisa que é interessante. Significa que o sistema também pode ter trabalhado sempre na demanda máxima, tá? Ele trabalhou sempre na demanda máxima, então o fator de perda fica igual ao fator de carga, tá? Se D' tender a zero, tender a zero significa que a média, né, a média ela é muito baixa em relação à demanda máxima. Então, a demanda máxima foi um pico, tá? Aconteceu um pico ali, muito curto, um intervalo de tempo muito curto, né? Então, aqui, ó. Então, como isso foi muito curto, você tem que o fator de perda é aproximadamente o fator de carga, que é igual a T', né? Porque isso aqui vai a zero, tá? Isso aqui vai a zero, só sobra o T', tá? Lembrando que a T' é a razão entre o tempo T1 e T, tá? O tempo T1 e T. Então, essas são situações que são possíveis, né? Ou seja, são peculiares, mas são particulares, mas são possíveis de acontecer, tá? Quando T' tende a zero, T' tende a zero significa que o tempo T1 é muito curto. Agora é o tempo T1 que foi muito curto, né? Então, aqui é a mesma coisa, a curva de carga, né? Com a duração na ponta muito pequena, tá? Então, você vai ter que os fatores de carga vai ser distinto do fator de perda, tá? Enquanto o fator de carga vai ser proporcional à razão de D2 sobre D1, o fator de perda vai ser proporcional ao quadrado dessa razão aí, né? Dessa razão, tá certo? Muito bem. Então, o fator, né? O valor dos fatores o fator de perda tem que estar entre esses valores limites aí, né? Esses aqui são casos extremos, tá certo? Então, aqui você tem então a relação, você substituindo ali substituindo aqui os dois parâmetros aqui, né? Você substitui aqui e faz esse sistema, você encontra isso aqui, ó. O fator de perda vai ser igual a K, o fator de carga, mais 1 menos K, fator ao quadrado de carga, tá? Esse aí vai ser a relação desses parâmetros. Tá, mas onde é que está o K? Lembrando que o fator de perda, né, é K, nós fizemos aqui para cima, né? Cadê? O fator de perda está aqui, ó,
é KD ao quadrado, KD ao quadrado, tá? O fator de perda é KD ao quadrado. Então, nós temos aqui, tem que, além de, não é somente fazer aquele sistema, né? Tem que também puxar o K daquela primeira expressão ali, tá certo? Mas isso aqui, então, te dá a relação entre o fator de perda e o fator de cálculo. Note que, dependendo, né, como K, você pode ter o K apenas como valor resistivo ou problemas de, né, do ser ativo no sistema e tal, você vai ter esse valor, sendo ele variando de 0 a 1, tá? Espera aí, pessoal, mas esse K aqui, deixa eu ver. Esse K não é o K, não é o K daqui de cima não, tá, pessoal? Esse aqui é outro K, tá? Esse aqui é outro K, não é esse aqui, tá? Não é. Esse K é só uma proporcionalidade para ajustar entre esses valores aqui, tá certo? Muito bem. Eu vou abrir isso aqui, tá? Eu vou mostrar, eu vou demonstrar isso aqui, passo para vocês. Devia ter demonstrado, mas não deu tempo, mas vou demonstrar isso aqui, tá certo? Aí a figura lá mostra, esse K inclusive pode ser tirado aqui, como estava mostrando, ó. Esse K pode ser obtido pelas curvas, né? Pelas curvas de carga, tá certo? Então você consegue obter esse K também pelas curvas de carga. Está aqui, ó, certo? Não, é no outro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Não, é aqui mesmo. Né? Você pode obter aqui, tá? Poderia, pode ser obtido aqui mesmo, justamente. Embora essas curvas são feitas já para o fator de carga, esse parâmetro K valendo 0,3, tá? Então é isso. Valeu, até lá, né? Até lá.